Presidente, demais vereadores, eu não pedi uma parte para o vereador Ivan, exatamente porque estava inscrito logo a seguir, mas também gostaria de fazer uma reflexão sobre esse tema que, por um dever moral, nós não podemos calar. Cada um de nós deve fazer a sua reflexão e a nós, parlamentares, cabe até compartilhar essa reflexão sobre um tema tão importante que foi tratado aqui na tribuna pelo vereador Ivan, que é essa ação terrorista do Estado de Israel em relação aos palestinos. Eu digo assim porque é assim que eu entendo. Eu entendo que, na verdade, há uma desproporção total, o que não justifica, então, a ação como sendo uma ação de legítima defesa, se diria. Quando alguém é atacado, tem que haver uma proporcionalidade na defesa para que seja considerada uma legítima defesa. Senão, passa a ser um ataque ao contrário. Se alguém desproporcionalmente investe contra uma outra pessoa, não pode alegar legítima defesa. E eu, vereador Ivan, fui testemunha de um fato histórico para colaborar com a visão que o senhor trouxe aqui a respeito da imprensa internacional. São 5 agências internacionais no mundo, são só 5. E eu fui testemunha de um lado histórico, por uma circunstância da vida. Eu estive presente na entrada do exército chinês em Hong Kong, no ano de 1997. Foi a devolução de Hong Kong. Depois da Guerra do Ópio, com a invasão da cidade de Hong Kong, que os ingleses ganharam na base da guerra, se impuseram lá por 500 anos, a devolução foi em 1997. E eu estava presente no dia da devolução. E fui para a rua para assistir o espetáculo da entrada cinematográfica do exército chinês na cidade de Hong Kong. Parecia um filme de Akira Kurosawa. Para quem conhece o cinema e gosta de ver filmes orientais, era um filme do Kurosawa, aquele exército chineses de verde oliva claro, com bandeiras imensas vermelhas nas principais avenidas. O chão tremia de tanta gente que tinha nas ruas, festejando a chegada do exército chinês. Tinha uma Kombi, umas 15 pessoas protestando. E milhares e milhares e milhares de pessoas chinesas festejando com bandeiras nas ruas. Qual foi a manchete dos jornais em todo o mundo no dia seguinte, e eu vi pela internet? A fotografia da Kombi, mostrando como havia uma indignação do povo de Hong Kong pela devolução da cidade de Hong Kong à China. Eu assisti, ninguém me contou, eu vi isso. Imaginem os senhores o que não é divulgado pela imprensa internacional quando a gente não vê, quando a gente não está lá para ver. Agora, esse fato eu vi. Milhares e milhares de pessoas nas ruas acolhendo a entrada do exército chinês, quer dizer, sendo devolvidas para a China, aquele território que era chinês, tinha sido tomado pela Guerra do Ópio. E a imprensa internacional, e aqui reproduzido igual. Os nossos jornais do Brasil, eles pegam essas agências internacionais e a mesma foto, inclusive, eles colocam. É a mesma da Reuters, daquelas agências, Associated Press, France Press, é a mesma fotografia. E o texto praticamente só muda a língua. Só vai uma tradução simples, simplificada do texto. Então, só para dizer, vereador Ivan, que isso que o senhor está dizendo é uma coisa gravíssima, que nós temos visto em todos os níveis, mas a imprensa, infelizmente, não é confiável. Aquilo que diz a imprensa, em geral, eu estou falando das agências internacionais, sobretudo, nós temos outros problemas locais, mas, sobretudo, nas agências internacionais, não são confiáveis, porque estão a serviço de causas ideológicas dos seus países e dos patrocinadores, que por trás disso, na verdade, estão os patrocinadores.
Isso eu queria testemunhar para dizer que não só nesse caso da Palestina, e nós temos um agravante aí, nós ocidentais também, nós temos toda a versão e vamos dizer assim, e a proximidade até cultural muito maior com os israelenses, com o povo judeu. E, bom, nós vamos pensar no Brasil, nós temos ascendência judaica em grande proporção no nosso país, nós quisemos levar mais longe, né? Mas ficando mais perto, mais recentemente, a estratégia norte-americana para o Oriente Médio passa por aquele nó. Por isso que eu queria só colaborar na sua reflexão, dizendo isso também, que não é só uma questão entre israelenses e palestinos, a criação do Estado de Israel já é uma estratégia norte-americana de avanço no Oriente, ela faz parte de uma estratégia norte-americana. Eles não criam os casos do Estado de Israel porque estão, vamos dizer assim, sensibilizados com a causa israelense pura e simplesmente. Eles utilizam isso para fazer um posto avançado norte-americano naquela zona do mundo. E ter lá um país aliado para fazer o que os Estados Unidos quer, para controlar aquela região. E a peso de ouro, dinheiro, e quando não basta o ouro, o dinheiro, vem as armas. Isso tem sido a estratégia de domínio norte-americano em qualquer lugar do mundo. O que eu estou dizendo aqui, os próprios documentos dos arquivos norte-americanos dizem. Nós podemos recorrer, inclusive, aos arquivos norte-americanos. Depois de 50 anos, eles dizem a verdade sobre tudo isso. Isso é uma coisa boa que tem a democracia norte-americana. Eles, depois de 50 anos, eles revelam as barbaridades que fizeram pelo mundo afora. E fazem, em nome e em busca do dinheiro. Fizeram a guerra contra o Iraque, destruíram um país. Vamos recordar, recentemente, destruíram um país, aniquilaram uma população. Nós nem sabemos a quantidade de gente que morreu naquela chacina que foi a guerra do Iraque. Em nome do que mesmo? Vamos recordar. Em nome de armas químicas que estariam em mãos das lideranças do Iraque, que poderiam ameaçar a paz mundial. Em nome da hipótese de haver armas de destruição em massa na mão dos iraquianos, o que eles fizeram? Destruíram o Iraque, aniquilaram o país. Não, a ONU depois foi e verificou, não havia arma de destruição em massa no Iraque. Então isso é seríssimo, é gravíssimo, porque isso mostra que, se eles quiserem amanhã apontar para qualquer outro lugar e dizer, olha, há um perigo lá naquele outro país, hein? Aquele outro país está com armas de destruição em massa. Isso justifica uma ação militar destruidora, aniquiladora, como eles fizeram com o Iraque. Outros episódios podem ser lembrados, mas eu só quis chamar a atenção desse, porque isso mostra que a estratégia de dominação do Império Norte-Americano passa, nesse momento histórico, pelo apoio a Israel. Por mais que, historicamente, nós possamos dizer, não, mas o povo judeu sofreu uma série de agressões e violências, historicamente isso é verdadeiro. Também não acho que isso deva ser sempre trazido à tona, quando exatamente no momento em que o Estado de Israel, que também não representa todos os judeus, mas quando o Estado de Israel está agredindo em nome e junto com o poderio norte-americano, aparecem também reflexões trazendo à tona aquilo que historicamente foi feito contra os judeus. Eu acho que não justifica, uma violência não justifica a outra. Infelizmente, se uma outra reflexão, não vou ter tempo de concluir, mas infelizmente parece que a humanidade também reproduz aquilo que individualmente acontece com os seres humanos, reproduz aquilo em termos de coletividade. É muito comum que pessoas violentadas, que pessoas que foram massacradas e sofreram agressões, depois se transformem em agressores, em violadores. É muito comum na psicologia, explica isso, infelizmente o ser humano tende a reproduzir o mal. Se ele foi vítima de violência, ele frequentemente se torna depois ele um violador. Os crimes sexuais, inclusive, explicam isso. Muitos crimes contra crianças
são praticados por pessoas que foram vítimas de crimes, vítimas de abuso. Pois parece que nós estamos assistindo aqui em Israel, contra a faixa de Gaza, contra os palestinos, é uma reprodução disso dentro da coletividade. O povo que foi violado, que foi massacrado, que sofreu o Holocausto, agora é ele o agressor. É ele que produz o Holocausto, é ele que quer exterminar uma outra população irmã, que vive ali, numa faixa que lhe foi destinada, na faixa de Gaza. Obrigado.